Olá, eu sou o professor Dimas, da Universidade Federal do Maranhão, campus Pinheiro. Quero primeiramente agradecer a nossa equipe, a comissão científica, que nos possibilitou participar desse evento inovador. Agradecer de modo especial ao professor Dr. Ítalo Domingos Santiroc, que é o idealizador desse evento. E nesse momento, nessa oportunidade, eu gostaria de construir, juntamente com os que nos ouvem, com os que participam do evento, algumas reflexões sobre as epidemias ao longo da história, né? Bem como a questão da morte em si. Nós sabemos que a morte ela ronda todos nós, né? A morte é algo intrínseco ao ser humano. A morte ela caminha de mãos dadas com a vida, de tal forma que a cada dia que vivemos nós nos aproximamos um pouco mais dela. Cada dia que passa, nós damos mais um passo em direção à morte. E, logicamente, que a nossa sociedade é uma sociedade profundamente dualista, sempre tentou contrapor a ideia de vida e morte, mas na verdade elas caminham de mãos dadas. Quando nós nascemos, nós começamos a morrer, e quando nós morremos, nós somos reintegrados enquanto substância à ordem do universo. Então, desta forma, nós sabemos que as epidemias, né, as doenças, as pragas, são episódios que cumprem uma ordem natural, mas que também se revestem de questões sociais, políticas e culturais. Não são transcendências, né, e nem frutos do acaso. São acontecimentos humanos, são acontecimentos históricos, né? São produtos das realidades produzidas pelo próprio homem, na medida que ele se intera, né, com seus semelhantes, com o tempo, com o espaço, né? Isso é como a história, é o homem agindo no tempo, é o homem agindo no espaço, e se tornando vítima de suas próprias ações e atitudes. O que nós podemos ter como certeza é que mais cedo ou mais tarde todos nós retornaremos à ordem universal, né? Isso com sepultura ou sem sepultura, visto que principalmente nos momentos de epidemia as sepulturas acabam se tornando artigos de luxo. Eu penso ainda que morrer é um episódio socializador, né? Mas os desdobramentos, né, do morrer, né, ou seja, morrer em casa, ou morrer no hospital, a mortuária, o caixão, o velório, as homenagens, os tipos de flores, traslados, cemitérios e as sepulturas são acontecimentos que demandam uma ação capitalizadora, demandam dinheiro, demandam recursos, de tal forma que quem possuir dinheiro, quem possuir recursos, terá o quê? Terá um ritual, um cerimonial completamente diferente. Eu penso ainda que nós precisamos nos atentar para 3 fenômenos que acompanham o tratamento da morte na atualidade, né? O primeiro é a ocultação da morte, isto é, seu banimento da sociedade. Tudo ocorre como se a morte não existisse. E tal ideia é vinculada pelos próprios meios de comunicação de massa. A morte, muitas vezes, ela é escondida, mesmo porque nos momentos de epidemia as pessoas mostram muitas mortes, mas se formos ver paralelamente a tudo isso que está acontecendo, o número de pessoas que morrem
por outros motivos, é bem maior do que todo esse clima que se cria em torno das epidemias. Um outro fenômeno é a transferência para o hospital, onde a morte é escondida, visto que até a Idade Média a morte era muito familiar, as pessoas morriam em casa, próximos aos amigos. Na medida que a sociedade moderna vai se efetivando, se consolidando, ela vai deixando os indivíduos cada vez mais distantes. E o terceiro também é a extinção do luto, né? Uma coisa que é extremamente importante para as pessoas, até para que elas possam encarar essa realidade com mais calma, com mais serenidade, o luto praticamente tem sido extinto da nossa sociedade, de tal forma que quase que já não existe. E nesse momento de epidemia é pior ainda, porque as pessoas não podem nem ter velório, as pessoas nem podem participar dos sepultamentos, tudo é muito restrito. E isso acaba também criando um clima depois de insegurança e de incerteza psicicamente nas pessoas que ficam. Né? E é nesse sentido que eu comungo com a ideia de Norbert Elias, quando ele diz que a morte é problema dos vivos. Né? Os mortos não têm problemas. Entre as muitas criaturas que morrem na Terra, a morte, segundo ele, constitui um problema só para os seres humanos. Né? Ele também afirma que, atualmente, apenas as rotinas institucionalizadas dos hospitais dão alguma estrutura social para a situação do morrer. Né? Essas, no entanto, segundo ele, são, em sua maioria, destituídas de sentimentos e acabam contribuindo para o isolamento dos moribundos. Está na sua obra Solidão dos Moribundos. Ele também, nesse seu ensaio, ele atenta para o fato de que, sem que haja especial intenção, o isolamento precoce dos moribundos ocorre com mais frequência nas sociedades mais avançadas, e tratando-se de uma das fraquezas dessas sociedades. Né? É um testemunho das dificuldades que muitas pessoas têm em identificar-se com os velhos e com os moribundos. Também nos traz grandes contribuições outros historiadores, né, como Felipe Arries, que vai tratar da questão de tal forma muito interessante, quando ele afirma que até o século XX, né, a função atribuída à morte e a atitude diante da morte eram praticamente as mesmas em toda a extensão da civilização ocidental. Esta unidade foi rompida, segundo ele, após a Primeira Guerra Mundial. As atitudes tradicionais foram abandonadas, né, pelos Estados Unidos e pelo noroeste da Europa industrial, sendo substituídos por um novo modelo do qual a morte foi como que expulsa. Né? Em contrapartida, segundo ele, os países predominantemente rurais, que aliás eram muitas vezes católicos, permaneceram-lhes fiéis. O interdito da morte parece ser solidário com a modernidade, acompanhando os progressos da industrialização, da urbanização e da racionalidade. A sociedade ela produziu os meios eficazes para se proteger das tragédias cotidianas da morte, a fim de ficar livre para prosseguir em suas tarefas sem emoções nem obstáculos. De tal forma que nós podemos encarar no decorrer do próprio processo histórico, né, como é que as epidemias se constituíram nesse tempo todo. E a gente pode ver nesse quadro que nós elaboramos, né, um conjunto de epidemias que estiveram presentes ao longo da nossa história na vida das pessoas.
desde a grande epidemia da antiguidade, que é narrada no livro de Tucídides, que na realidade é também um dos pais da história, ele nos narra a praga de Atenas, né? Assim como também, falando aí das civilizações clássicas, nós temos também a peste antonina, né? Que é mencionada, é estudada, uma tentativa de compreender do médico Galeno. E duas coisas que me chamam a atenção, né, nesses dois episódios. Na Praga de Atenas, nós tivemos a morte de Péricles, né, o governante ateniense que foi vítima da Praga de Atenas. A mesma coisa acontece com a peste antonina, sendo que uma das suas vítimas foi o imperador Marco Aurélio. Né? E aí nós temos uma série de outras que são bem mais conhecidas e estão muito mais próximas da nossa realidade, como a peste negra, que é muito falada e discutida por vários historiadores, por literatos. Aí nós podemos ver o destaque para Boccaccio, Jacques Le Goff, que muito bem tratam dessas questões. Uma série de outras epidemias que nós tivemos ao longo da história. Algo que nos chama muita atenção é o caso da tuberculose, né? Que num período de 100 anos chegou a matar 1 bilhão de pessoas. Pois nós tivemos outras que também provocaram grandes mortes, provocam grandes mortes até hoje, como o caso do sarampo, o caso do tifo, o caso da malária, né? A malária, por exemplo, ela mata no mundo 3 milhões de pessoas por ano, né? A AIDS, dos anos 80 até 2018, a AIDS matou 32 milhões de pessoas. E aí a gente percebe que são doenças, são epidemias vigentes na nossa sociedade e que nos deixam todos vivendo um período aí de muita insegurança. Nós temos aqui algumas obras, né, que eu gostaria de frisar e destacar. Uma obra clássica como a obra O Homem Diante da Morte, né, de Felipe Arries. Temos aqui também uma outra obra clássica no Brasil, que é A Morte é uma Festa, de João José Reis. Aqui nós temos também uma obra que foi fruto das nossas pesquisas no sul de Minas Gerais, que é Os Cemitérios Sem Mistérios. E aí eu quero aqui também compartilhar um pouco da reflexão de Michel Foucault, né, que está lá na sua obra O Nascimento da Clínica, quando ele se refere à epidemia ou às epidemias. Quando ele diz que a epidemia tem uma espécie de individualidade histórica. Daí a necessidade de usar com ela um método complexo de observação. Fenômeno coletivo, né, ele exige um olhar múltiplo, processo único. É preciso descrevê-la no que tem de singular, acidental e imprevisto. Né? Então, nós temos que ter um olhar muito atencioso com relação às epidemias. Nós temos aqui também, já foi muito destacado pelo professor Dr. Ítalo na sua apresentação, né, que é a questão das reflexões presentes na obra de Decameron, de Boccaccio, que nós não podemos aqui nos ater muito a essa questão, mas depois nós vamos disponibilizar essa apresentação também em PDF para quem quiser aprofundar os estudos e o conhecimento na área. Né? Aqui um fato que muitas pessoas ainda não sabem, que eu gostaria de destacar, é o caso da peste negra, que envolveu, inclusive, o Papa Clemente VI, né? Quando ele convoca todos os fiéis para pedir clemência em Roma. Né? E acredita-se que mais ou menos 1.200.000 peregrinos tenham atendido o pedido e tenham partido em direção a Roma. E isso é muito bem destacado pelo epidemiologista Afonso Diniz Costa Passo, que é professor da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, né? Que menciona, que destaca, constrói essa reflexão, e ele inclusive frisa, mas que no meio do caminho, 9 em cada 10 peregrinos, cada 10 pessoas caíram mortos. Quem chegou em Roma, por sua vez, não viu o Papa, porque o próprio Papa preferiu ficar encarcerado com medo de se transformar em mais uma vítima
da peste negra. Depois disso, da peste negra, entre o século XIV e o século XVIII, nós tivemos mais ou menos 10 pandemias, ou seja, a doença se espalhou pelo mundo inteiro, né? Ao primeiro sinal da peste nas cidades, os ricos escapavam para o campo e eram geralmente seguidos pelos médicos, que precisavam de pacientes endinheirados para pagar os seus serviços. Então, episódios como esse a gente acredita que se repete até hoje. Quem tem recursos, quem tem dinheiro, pode fazer quarentena, pode ficar em casa por mais tempo, ou pode se ausentar dos grandes centros para o seu sítio, para as suas fazendas, e lá esperar um tempo, uma temporada, até que a situação se acalme. Então, não é muito diferente dos dias de hoje. Um outro caso que eu gostaria de destacar e que é muito bem estudado por Castiglione, né, em 1947, quando ele diz que as medidas profiláticas recomendadas pela Faculdade de Paris, né, com relação à peste negra, compreendia a fumigação dos domicílios com incenso de flores de camomila, bem como as praças e lugares públicos, e que as pessoas deveriam abster-se de comer galinha ou carnes gordas e azeite. Não deveria dormir após a aurora, os banhos eram considerados perigosos e as relações sexuais eram fatais. O quarto dos doentes deveria ser lavado com vinagre e água de rosas. A gente vê que são procedimentos, se olhados na realidade de hoje, muito simplórios e sem muita efetividade. Eu consegui aqui também uma matéria interessante que trata a questão da peste negra. Isso é uma descoberta recente, né? Quando foi descoberta uma cova coletiva de vítimas da peste negra, um processo que ainda está sendo estudado e sendo analisado. Nós sabemos que uma das maiores dificuldades no caso da peste negra era dar uma sepultura aos mortos, né? Mesmo porque calcula-se que a metade ou 2/3 da população europeia tenha morrido. E aí, né, para dar uma sepultura a grande quantidade de corpos, já não era suficiente a terra sagrada junto das igrejas. Diz que naquela época, até o século XIX, as pessoas ainda eram sepultadas dentro das igrejas. Por isso, passaram a se edificar igrejas nos cemitérios. Põe-se nessas igrejas as centenas, né, milhares, os cadáveres que iam chegando. Eles eram pilhados como as mercadorias dos navios. E muitas dessas igrejas, dentro dos cemitérios, era simplesmente para alimentar aquela ideia de que ser sepultado na igreja garantiria o passaporte com maior facilidade para a eternidade. Nós sabemos que o que nós estamos vivenciando hoje, a epidemia do coronavírus, tem produzido muitas manchetes de jornais e algumas, inclusive, nos deixa até que desolados e, ao mesmo tempo, nos faz pensar, né, aonde é que estará a sepultura de cada um, né? Quem é que tem condições de ser sepultado nos cemitérios tradicionais, quem é que tem recursos, se é que os cemitérios também vão aceitar, porque nos casos epidêmicos, muitas vezes, são separadas alas nos cemitérios e são construídas sepulturas coletivas sem a mínima identificação dos seus mortos, né? Sem falar essa questão também, a dificuldade para as pessoas se despedirem. Muitas vezes as pessoas são impedidas de ir até o túmulo, até a cova, e as pessoas são sepultadas apenas pelos próprios coveiros. Uma outra manchete de jornal traz a ideia de que as covas aumentaram em 41% a previsão de gastos nos cemitérios. É hora de olhar a pandemia a partir do nosso lugar, né? As estatísticas das multidões nos oferecem um falso senso de igual vulnerabilidade ao coronavírus. As vítimas têm sexo, cor e classe. E aí nós temos os primeiros dados que são apresentados, né? As maiores vítimas com certeza serão os negros, né, e os pobres, porque a nossa sociedade ela é profundamente desigual, e isso acaba se reproduzindo também
nesses momentos de epidemia. A outra manchete de jornal, né, é um relato dos próprios coveiros, que diz que não é normal, né, o tanto que aumentou o trabalho nos cemitérios, tanto com relação ao fato de você ter que abrir covas, como também o fato de você enterrar e atender a todos com serviços funerários. Principalmente São Paulo, que hoje é o epicentro do coronavírus no Brasil. Uma outra manchete frisa que a pandemia altera a rotina de cemitérios no país, e com certeza isso vai generalizar, infelizmente, a tendência é que fique ainda pior, né? Isso não é nenhum negativismo, isso é ser realista. Uma outra matéria vai dizer que a pandemia também mudou a rotina de velórios e sepultamentos, mesmo porque não estão tendo velórios, ou quando tem, a visitação é mínima, pouquíssimas pessoas podem visitar e participar dos velórios, né? Uma outra manchete traz também que a pandemia mudou a rotina nos cemitérios, que era Araucária, no Paraná, isso falando ainda de Brasil, mas não só no Brasil, mas também em Nova York, né, vive o drama com necrotérios lotados e hospitais de campanha. E aí eu tenho procurado reunir todas as manchetes de jornais para posterior estudo e para análises posteriores também, né? Uma outra manchete de jornal que deixa as pessoas até um pouco atemorizadas, o caso de São Paulo, né, que comprou 5 mil sacos para enterrar vítimas do coronavírus, ou seja, nem caixões terão, né, nem urnas mortuárias terão, são enterrados em sacos e muitas vezes colocados numa cova rasa, sem nenhuma identificação, né? Uma outra matéria importante de jornal, né, que vai destacar inclusive um enterro em Manaus, que vai estar mostrando, né, que as pessoas às vezes brincam, ou acham que a morte é só com os outros, não é com ele, né, que não vai ter tanta perda assim, mas aqui tem uma reflexão interessante, né? Se morre, por exemplo, a sua mãe, a nossa mãe, a perda é 100%, a perda é absoluta, e às vezes as pessoas não param para fazer esta reflexão, né? A gente espera ter contribuído, né, com estas questões, de tal forma que nós possamos construir outras reflexões, e na medida também que nós aguardamos que seja criada uma vacina que possa amenizar o sofrimento de milhares de seres humanos por todo o mundo, né? E concluindo, eu penso que se a morte passou a não ter sentido, né, para muitos, da mesma forma também a vida perdeu sua importância, a vida perdeu seu sentido, porque se você não valoriza esse momento, se você não tem compaixão, se você não tem sentimento, é sinal que também a vida não tem tanto sentido assim, principalmente porque você não sabe tratar com a morte ou com a vida do seu próximo. Com a sua ocultação, já não sabe mais o que é a morte, pois já não se sabe mais o que é a vida. E quem nos convoca para essa reflexão é José de Souza Martins, né? Esse sociólogo que estuda a morte, ele fala em alienação da morte, fenômeno presente numa época em que se discute muito sobre a eutanásia, mas não sobre a moralidade do prolongamento artificial da vida. O homem perdeu o controle sobre sua própria vida, né? Apesar de, aparentemente, ter se tornado capaz de evitar a consumação da morte, ao menos por algum tempo, né? Porque morrer todos nós vamos, todos nós seremos reintegrados à ordem universal, a nossa substância ela é eterna. E eu penso que nesses momentos que nós estamos vivendo, né, eu tenho percebido
que nós temos vivenciado algo tão nocivo como o vírus, né? Que são essas generalizações, são esse senso comum, né? Que se fundamenta no fanatismo e nos seus fundamentos moralistas. Né? Isso é um vírus tão grave porque ele afeta parcela significativa da nossa sociedade. Um abraço, muito obrigado pela sua participação.